Olá a todos e bem-vindos ao podcast. Hoje é terça-feira, 11 de março, e esta é a nossa primeira edição do dia. Temos um material fascinante para analisar hoje sobre a preservação arqueológica na Amazônia. Parece que a situação é bem mais complexa do que imaginamos. Com certeza. Estamos falando de milhares de sítios arqueológicos registrados na Amazônia Legal, alguns com mais de 10 mil anos, e que enfrentam uma série de ameaças, desde o avanço do agronegócio até a negligência governamental. E pelo que vi nos relatórios, a situação é especialmente crítica para as comunidades indígenas e quilombolas, né? Afinal, esses sítios arqueológicos são muito mais do que simples ruínas para eles. Exatamente. Eles representam a história, a memória e a identidade dessas comunidades, que lutam para proteger não apenas a terra, mas também sua herança cultural. Em Porto Rulim, por exemplo, o povo Ajuru está em uma batalha constante para proteger suas terras ancestrais, onde hoje fragmentos de cerâmica se misturam com casas e pousadas construídas para o turismo. É de se imaginar o impacto que essa invasão, digamos assim, causa na vida dessas comunidades. Mas me diga, o turismo é sempre o vilão da história. Não existe uma forma de conciliar o turismo com a preservação. O turismo, quando bem planejado e executado em conjunto com as comunidades locais, pode sim ser uma ferramenta poderosa para a valorização e proteção do patrimônio cultural e natural. No caso da região do Ajuru, no entanto, o que se vê é um turismo predatório, que causa danos irreparáveis ao meio ambiente e à integridade cultural da região. E quais são as principais preocupações do povo Ajuru em relação a esse tipo de turismo? Eles relatam uma série de problemas, desde a invasão de suas terras e a divisão social causada pelo turismo desenfreado, até a perda de práticas agrícolas tradicionais e a de erosão de seus costumes. É realmente preocupante ver como algo que poderia ser positivo acaba se tornando uma ameaça à cultura e ao modo de vida dessas comunidades. Mudando um pouco de assunto, me chamou a atenção a iniciativa Amazônia Revelada. Usando tecnologia LiDAR, o projeto está mapeando sítios arqueológicos ocultos na floresta. É como se a gente pudesse enxergar através da mata densa, né? Exatamente. Essa tecnologia que funciona como um radar a laser permite a identificação de estruturas e vestígios arqueológicos que seriam impossíveis de se detectar a olho nu. Imagine, só já foram descobertos 24 sítios pré-colombianos que nem estavam nos registros oficiais. E os pesquisadores acreditam que podem existir milhares de outros ainda escondidos sob a floresta. É incrível como a tecnologia pode auxiliar na pesquisa e proteção do patrimônio arqueológico. Esses dados certamente são importantes para a reivindicação de terras indígenas, não é? Sem dúvida. A descoberta desses sítios arqueológicos ocultos fortalece os argumentos para a demarcação de terras indígenas e quilombolas, garantindo a proteção não só da história e da cultura, mas também do meio ambiente. Falando em ameaças, não podemos deixar de mencionar o impacto do agronegócio, especialmente em áreas como o Vale do Guaporé, onde a expansão da fronteira agrícola coloca em risco a preservação do patrimônio arqueológico e a vinda das comunidades indígenas. O que podemos destacar sobre essa região? Do Vale do Guaporé, o avanço do agronegócio aliado às queimadas ilegais e à exploração madeireira tem causado um impacto devastador. E quem sofre as consequências são principalmente os povos indígenas como os Puruborate, que têm seus territórios constantemente pressionados pelo avanço da soja e do gado. Pelo que entendi, a demora na demarcação de terras indígenas acaba agravando essa situação, deixando essas comunidades mais vulneráveis à exploração, certo? Sim, a falta de demarcação oficial das terras indígenas facilita a invasão por parte de fazendeiros e empresas do agronegócio, que muitas vezes desmatam áreas de alto valor arqueológico e cultural para dar lugar a pastagens e plantações. É um ciclo vicioso que precisa ser rompido. A destruição do patrimônio arqueológico nessas áreas leva à perda irreparável da história e da identidade dessas comunidades. E o problema se estende também a locais que, em teoria, deveriam estar protegidos como o Forte Príncipe da Beira. Infelizmente, sim. Mesmo sítios arqueológicos já tombados pelo patrimônio histórico como o Forte Príncipe da Beira sofrem com a falta de cuidado e investimento. Apesar de ser uma das mais importantes fortificações militares da época colonial, o forte é localizado em Costa Marques, na fronteira com a Bolívia. Está em estado de degradação com marcas de abandono e danos causados por incêndios. É realmente triste ver um monumento histórico de tamanha importância sendo negligenciado dessa forma. Existem iniciativas para reverter essa situação. Sim, existem alguns esforços em andamento, como obras de escoramento e pesquisas arqueológicas realizadas em parceria com o Exército. No entanto, a lentidão das ações de restauração demonstra a falta de prioridade que se dá à preservação do patrimônio histórico no Brasil. E o que o governo tem feito para proteger os sítios arqueológicos da Amazônia? Existem políticas públicas voltadas para essa questão? O IFE, o órgão responsável pela gestão do patrimônio cultural no Brasil, lançou o Plano de Ações Integradas do Patrimônio Arqueológico do Amazonas, que visa orientar a proteção dos sítios arqueológicos, especialmente durante períodos de seca e mudanças climáticas. É um passo importante, mas ainda há muito a ser feito. Mas o que mais poderia ser feito para garantir a proteção desses sítios arqueológicos, além de planos e ações governamentais?
É crucial investir em pesquisa, ampliar as ações de educação patrimonial e fortalecer a fiscalização para coibir atividades ilegais que ameaçam o patrimônio cultural da Amazônia. A conscientização da sociedade sobre a importância da preservação arqueológica é fundamental para a proteção da história e da identidade do Brasil. E qual o real impacto da perda desses sítios arqueológicos? O que perdemos quando permitimos que eles sejam destruídos? A perda é imensurável. Estamos falando da perda de parte da nossa história, da nossa identidade como brasileiros. A preservação do patrimônio arqueológico é fundamental para compreendermos quem somos, de onde viemos e para onde vamos. Concordo. A história da Amazônia é riquíssima e os sítios arqueológicos são peças-chave para reconstruirmos esse passado e entendermos a formação da sociedade brasileira. É como se estivéssemos perdendo páginas de um livro que conta a história do nosso país. Sem dúvida. E quando falamos da luta dos povos indígenas e quilombolas pela preservação de seus territórios, estamos falando também da preservação da memória, da identidade e da cultura do Brasil. E essa luta, como já mencionamos, envolve diversos desafios, desde a falta de investimento em pesquisa e educação patrimonial, até a pressão constante do agronegócio e da exploração ilegal de madeira. É como se estivéssemos em uma corrida contra o tempo para proteger esse patrimônio, né? Enquanto pesquisadores e arqueólogos se esforçam para mapear e estudar esses sítios. A destruição avança a passos largos, muitas vezes de forma irreversível. Sem dúvida. E a perda desses sítios arqueológicos significa muito mais do que a perda de objetos antigos. É a perda da história, da memória, da identidade de povos que habitaram essa região por milhares de anos. Quando falamos em identidade, me chamou a atenção a questão dos cemitérios indígenas. Enquanto nos centros urbanos, os cemitérios são considerados locais sagrados e protegidos por lei. Muitas vezes os cemitérios indígenas, que também são parte importante dos sítios arqueológicos, não recebem a mesma atenção e respeito. É verdade. Essa disparidade revela uma necessidade urgente de repensarmos a forma como lidamos com a história e a cultura dos povos indígenas. Precisamos reconhecer a importância desses locais para a memória e a identidade dessas comunidades e garantir que eles sejam protegidos da mesma forma que os cemitérios nas áreas urbanas. É fundamental que a gente amplie essa discussão e leve essa questão para a sociedade como um todo. A preservação do patrimônio arqueológico não pode ser vista como uma responsabilidade apenas de acadêmicos, pesquisadores e órgãos governamentais. É uma responsabilidade de todos nós. Concordo plenamente. É preciso que a sociedade se engaje nessa luta, que se conscientize da importância da preservação da história e da cultura para a construção de um futuro mais justo, sustentável e democrático. E que tipo de ações concretas a sociedade pode tomar para contribuir com a preservação do patrimônio arqueológico na Amazônia? Existem diversas formas de contribuir. Podemos buscar informação, nos aprofundar no tema, conhecer a história e a cultura dos povos indígenas da região. Podemos apoiar ONGs e outras organizações que trabalham na proteção do patrimônio arqueológico e dos direitos indígenas. E também podemos cobrar dos nossos representantes políticos ações mais efetivas para a proteção desse patrimônio, né? Afinal, políticas públicas eficazes são fundamentais para garantir a preservação da história e da cultura para as futuras gerações. Com certeza. A pressão popular é fundamental para que os governantes priorizem a proteção do patrimônio arqueológico e investam em pesquisa, educação patrimonial e fiscalização para combater o desmatamento, as queimadas e a exploração ilegal de madeira. E quando falamos em futuro, que legado queremos deixar para próximas gerações? Queremos ser lembrados como a geração que permitiu a destruição da história e da cultura da Amazônia, ou como a geração que lutou para proteger esse patrimônio e garantir que ele continue vivo para as futuras gerações. A escolha está em nossas mãos. Podemos construir um futuro onde a história e a cultura da Amazônia sejam valorizadas, respeitadas e protegidas. Um futuro onde a diversidade cultural seja celebrada e reconhecida como um dos pilares da nossa identidade como brasileiros. E essa responsabilidade, como você bem colocou, é de todos nós. Cada um de nós pode fazer a sua parte, por menor que seja, para garantir que a história e a cultura da Amazônia continuem a nos inspirar e a enriquecer a nossa sociedade. Exatamente. A preservação do patrimônio arqueológico da Amazônia é uma luta pela vida, pela memória, pela justiça social e pela sustentabilidade. É uma luta que vale a pena ser travada, pois dela depende a preservação de um legado cultural e histórico inestimável para a humanidade. E para encerrarmos a nossa conversa de hoje, que mensagem você deixa para os nossos ouvintes? A mensagem que eu deixo é a seguinte: informe-se, engaje-se e lute pela preservação do patrimônio arqueológico da Amazônia. A história e a cultura desse país dependem da nossa ação. Palavras inspiradoras para nos motivar a agir em defesa da história da cultura e do meio ambiente. Agradeço a sua participação nesse debate tão rico e esclarecedor. Eu que agradeço a oportunidade de compartilhar essas reflexões com vocês. E você, nosso ouvinte, o que achou da nossa conversa de hoje?
Deixe o seu comentário, compartilhe a sua opinião, participe desse debate tão importante. A sua voz é fundamental para construirmos um futuro onde a história e a cultura sejam valorizadas e protegidas. É isso aí. A preservação do patrimônio arqueológico é uma tarefa coletiva que exige o envolvimento de toda a sociedade. E para finalizarmos o nosso episódio de hoje, gostaria de relembrar aos nossos ouvintes que o podcast vai ao ar de segunda a sexta, às 9 da manhã, e às 6 da tarde, e aos sábados ao meio-dia. Fique ligado e até a próxima. Até mais.